A Rádio Cruzeirense apresenta Paixão pela Vida, descobrindo os caminhos do amor, da alegria e do viver, com Simone Bittencourt. Paixão pela Vida, o encontro com sua essência. Boa tarde, muitíssimo boa tarde de quarta-feira, Rádio Cruzeirense, Rádio Silveiras, meus amigos do Facebook, do YouTube, muitíssimo boa tarde. Muito obrigada a todos os rostinhos que já estão aparecendo aqui, que já começaram a acompanhar mais esse Paixão pela Vida. Oi Cris, boa tarde, deixa eu ver quem mais aparece aí que eu reconheço. Dulcineia, obrigada por estar aqui. Luísa, não sei quem mais, não dá para ver muito bem os rostos. Bom, gente, primeiramente, muito obrigada a todos que compareceram no Museu Major Novaes nessa segunda-feira, no nosso evento, né, Paixão pela Vida, promovido pela Casa Brasileira. Foi muito bacana, quero deixar aqui uns parabéns a todos os organizadores, a Gisela, a Graziella, ao Anderson Baboni, né? E a doutora Raquel Caputo, que fez uma excelente palestra sobre a prevenção do câncer, fiquei fã dela. Então a todos, muito obrigada mesmo, e a cada um que esteve lá, foi muito gostoso fazer o bate-papo com vocês. Oi Irene, oi Maíra. Então, semana passada eu fiz a seguinte pergunta aqui: se você era tempestade ou calmaria? Se na hora do nervoso você era aquele que explodia ou que conseguia manter a serenidade, até colocar pano quente se fosse preciso, mas que conseguia manter, né, a energia num nível bacana. E duas pessoas me mandaram mensagem em inbox e foi muito interessante porque as duas mandaram basicamente a mesma coisa, dizendo: Simone, eu gostaria de ser calmaria, mas sou tempestade, o que eu faço depois que eu já explodi? Né? Boa tarde, Simoninha. Então, nosso bate-papo hoje é sobre isso, né? O que fazer depois da tempestade? Claro que o ideal é que a gente aprenda o autocontrole, que a gente respire 5, 10 mil vezes antes de ter uma atitude intempestiva, que muitas vezes destrói as relações. Mas e se já aconteceu? E se eu já explodi? Se eu já fiz algo do qual me arrependo? Se eu já magoei alguém que eu não queria ter magoado? Porque infelizmente, gente, isso acontece muitas vezes. Mesmo que a gente não exploda, às vezes a gente tem uma resposta, uma reação que magoa, que machuca. E aí, será que a gente sabe pedir desculpas? Boa tarde, Letícia Santos, que está entrando agora. Será que a gente sabe falar com todas as letras? Olha, pisei no tomate, me perdoa. Pedir desculpas é uma das coisas mais difíceis, né? Porque muitas vezes o orgulho não deixa a gente chegar para o outro. Oi, Aline, Luizinha. Porque o pedir desculpas, gente, implica no exercício da humildade. O que é humildade? Humildade não é eu me colocar abaixo de ninguém. Humildade é eu ser capaz de reconhecer que, apesar de eu ser luz, eu ser expressão divina, ser, né, presença divina, eu ainda não estou manifestando toda essa luminosidade, toda essa sabedoria, porque o meu ego, né, que é essa capa que reveste as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos, essa capa ainda está imperfeita. Então lá na minha essência, eu sou um com Deus, eu manifesto a perfeição, mas aqui fora ainda não, ainda erro. Então humildade é basicamente reconhecer isso, que eu estou caminhando para manifestar essa luz, mas ainda estou muito longe dela, né? Então eu preciso reconhecer aonde eu erro. E sempre, gente, que a gente perceber o nosso erro, pedir desculpas é fundamental. Às vezes as pessoas falam assim: eu não falo com todas as letras, me desculpa, mas está na cara que eu reconheci meu erro, porque eu fiz as pazes, porque eu procurei pela pessoa, porque eu comecei a agradar, ou porque eu dei um presente. Gente, não está na cara, né? Pensa ao contrário: quando alguém te magoa, quando alguém erra com você, você não gosta de ouvir essa pessoa chegar e falar: poxa, desculpa, né? Eu estava errado, né? A gente espera isso do outro.
Então, por que não, né, nós termos essa primeira atitude de chegar e falar, olha, me desculpa, eu reconheço que eu errei e quero ver o que é possível fazer para reparar o meu erro, né? Às vezes existem erros que nos parecem irreparáveis, mas mesmo aquele que me pareça irreparável, eu preciso tentar fazer algo para reparar, nem que seja uma emanação de sinceras desculpas e de uma energia de amor para com o outro. Então, falar, me perdoe, me desculpe, eu errei, é um exercício de humildade, gente, e que mostra que eu me importo, que eu quero resgatar aquela relação, que eu não estou descartando aquela pessoa, eu apenas errei. Errei porque não me controlei, errei porque fiquei magoada. E outra coisa, quando for pedir desculpas, vai reconhecendo unicamente o teu erro, porque às vezes, até como sistema de defesa, eu vou pedir desculpas para você e falo assim, não, eu sei que eu errei, mas... Aí a gente põe aquele baita mas no meio, né? E começa a enumerar todos os pontos em que o outro errou com a gente. Ah, mas você também, né? Você faz isso, você é aquilo. Não. A partir do momento que você reconheceu o teu erro, que está em foco naquele momento, é a tua atitude. É a responsabilidade que você tem pelas suas ações. Não é o erro do outro. Deixa para discutir o erro do outro, se for necessário discutir em outro momento. No momento das desculpas, é o momento em que você vai para falar onde você errou. Porque senão, gente, a gente vai pedir desculpas e na verdade vira um dedo acusando o outro, né? E aí fala assim, o outro não aceitou minhas desculpas, mas como que ele ia aceitar? Na verdade eu estava acusando, não estava pedindo desculpa, né? Então, em primeiro lugar, né, revendo aqui, é importante falar a palavra me perdoe, me desculpa. Segundo, importante focar só na sua ação e não acusar o outro pelo teu erro. Porque um dos sinais, gente, de maturidade espiritual, de que eu estou crescendo, de que eu estou me desenvolvendo, é o reconhecimento de que só eu sou responsável pelas coisas que eu falo, pelo que eu penso. Então eu não posso justificar a minha atitude pelo teu desequilíbrio. Eu não posso dizer assim, ah, eu gritei, mas por que você levou a voz primeiro? Ah, eu falei tal coisa, mas porque você me ofendeu primeiro. Não. Nós somos os únicos responsáveis por como a gente vai reagir a uma situação. Reação é resposta, mas eu escolho como eu quero reagir. Uma frase que eu costumo dizer muito é assim, você não tem como controlar, como evitar o que você sente, mas você é totalmente responsável pela maneira como você age. Então eu posso estar me sentindo irada, mas agir com ira é uma escolha minha, certo? Então, quando eu reconheço um erro, eu preciso liberar o outro da culpa de ter me feito errar. Porque se eu tive uma atitude desequilibrada, a responsabilidade foi unicamente minha, certo? Então isso também é humildade, de falar, ó, fui eu que realmente não dei conta, né? E pedir desculpas não quer dizer que você vai entrar na culpa, que você vai se tornar culpado. Você está assumindo a responsabilidade, você está se sentindo triste por ter agido daquela maneira e está disposto a agir de uma maneira melhor. Mas isso não quer dizer que você tem que pegar o chicotinho da culpa e ficar se batendo, né? Nós já tivemos um vídeo aqui, um programa aqui mesmo na Rádio Cruzeirense, nem sei mais, falo alguns meses atrás, mas está lá no YouTube, se você procurar na minha página, onde eu falo da culpa. Culpa adoece, culpa mata, então não adianta ficar me chicoteando de culpa. Porém, eu preciso reconhecer a responsabilidade, né? E ir lá, chegar para o outro. E aí mais um ponto. Quando eu peço desculpas, às vezes eu fico numa ânsia de que o outro imediatamente vire para mim e fale, claro, meu amor, você está desculpado, e me abra os braços e tudo fique bem naquele momento. Como se fosse possível, né, por um milagre, apagar o sentimento que eu gerei naquela outra pessoa. Entende? Então eu também preciso saber que quando eu me arrependo e vou ao outro pedir desculpas, eu precisarei respeitar o tempo do outro. Às vezes o outro nos perdoa intelectualmente, ou seja, ele entende, né? Ele realmente é capaz de nos perdoar, mas ele ainda está machucado. Ainda não cicatrizou a ferida que surgiu do nosso desentendimento, do nosso desequilíbrio, e eu preciso dar esse tempo. Eu preciso ter a paciência, ciência da paz, para esperar o outro se restabilizar.
né? Porque, principalmente nós mulheres, temos uma característica de sermos muito ansiosas. Homem também é assim, tá? Não estou sendo sexista, não. Mas é uma característica muito da energia feminina, essa ânsia, às vezes, de agradar, essa ânsia de conseguir o perdão imediato. E aí você vai lá, pede desculpa e fica, mas você já me perdoou? Já passou? Você já esqueceu? Né? E aí você acaba enchendo o saco do outro de tanta cobrança que você joga, sem dar tempo do outro se curar. Então, quando a gente pisa no tomate, quando a gente perde o controle, quando a gente vira tempestade ao invés de calmaria, a gente tem que compreender que o outro vai sim precisar de um tempo. E aí, quanto tempo ele vai precisar? Depende. Tem pessoas que são capazes de perdoar no estalo, tem outras que precisam de muito mais tempo. E qual seria a nossa atitude a partir daí? Né? A partir do momento que eu reconheci meu erro, que eu pedi perdão e que eu busquei de alguma forma, né, se for possível, fazer a reparação daquele erro, não há muito mais o que eu possa fazer, certo? Eu não posso ficar de 5 em 5 minutos indo lá pedir desculpa porque eu vou incomodar, eu não vou pacificar ninguém dessa forma. Então, o que eu posso fazer depois que eu peço desculpas e vejo que o outro ainda precisa de um tempo? Aí vem o trabalho do silêncio, o trabalho silencioso de emanação de luz e de amor. Gente, tudo que eu pensar sobre você vai chegar até você de alguma forma, porque os meus pensamentos, nossos pensamentos todos, eles emitem ondas. Sabe quando você joga uma pedrinha no lago e cria aquelas ondas ali ao redor? Cada pensamento que eu tenho, ele emana essas ondas. Cada sentimento que o meu coração irradia ondas. E essas ondas chegam até a pessoa envolvida naquele sentimento, naquele pensamento. Então tem um momento em que depois que eu falei, depois que eu fui capaz de ser humilde, me desculpar, em que eu preciso continuar fazendo um trabalho de perdão, só que silencioso. Né? A gente fala às vezes muito aqui do trabalho silencioso de perdoar o outro. Né? Falamos do Ho'oponopono. Para quem não conhece o Ho'oponopono, né, é uma oração havaiana de 4 frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E essas 4 frases a gente repete 108 vezes por dia quando a gente está tentando perdoar alguém. Mas a gente pode usar esse mesmíssimo trabalho do Ho'oponopono quando a intenção é pedir perdão. Né? Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Né? Silenciosamente irradiando pelo pensamento e pelo sentimento, para que isso alcance o outro onde ele estiver e no tempo dele ele seja capaz de me acolher novamente. Porque, gente, a coisa mais importante no mundo, que precisava ser preservada, são as relações. Por quê? Porque nós sabemos que nós todos somos um em Deus. Lembra aquele exemplo que eu sempre dou aqui no programa? Existe o sol e o raio de sol. Sol e raio de sol são uma coisa só. Eu não consigo separar onde termina o sol e onde começa o raio. Então Deus e Filho de Deus são uma coisa só, eu sou um com Deus. Mas os raios entre si também são unos. Eu também não consigo separar um raio do outro. Então nós todos somos unos. Mas, apesar de sermos unos, ainda não nos reconhecemos unos, ainda não nos sentimos unos, ainda temos essa ilusão de que somos seres separados apenas por terem corpos que nos separam, não é? Então, por que eu digo que a coisa mais importante são as relações? Porque através das relações nós estamos tentando buscar essa unidade. Nós estamos buscando reconhecer essa unidade. Então, às vezes, na hora que eu estou conseguindo reconhecer a unidade com alguém, vem um aborrecimento, vem uma frustração, vem alguma coisa, eu explodo e acabo com aquela relação. Poxa vida, voltei a estaca zero. Vou ter que começar de novo até eu aprender a me sentir uno com aquele outro. Quando eu digo preservar as relações, não quer dizer que elas não possam mudar de forma. Por exemplo, um relacionamento afetivo, né, não quer dizer que ele tenha que viver o resto da vida junto. Né? Se eu estou casada, se eu estou namorando, seja o que for, pode ser que aquela relação a dois, aquela relação afetiva, ela dure determinado tempo. Mas o amor no sentido sexual, né, no sentido de relacionamento acaba. Mas posso permanecer com o amor espiritual pelo outro, com respeito, com carinho, com desejo que o outro seja feliz. Então, preservar a relação não quer dizer que eu não posso me separar. Posso me separar, se for esse o caso, mas
dentro do meu coração, saber que eu nunca mais vou me separar, porque eu e o outro somos um. Então no meu coração eu tenho que manter o desejo de paz, de harmonia, de respeito, de reconciliação, né? Então isso é preservar as relações. E eu prezo muito isso, porque é uma oportunidade muito grande você ter alguém, seja como amigo, seja como familiar, seja como parceiro afetivo, para você poder treinar esse amor. Porque o outro ali é o espelho de Deus para mim. É olhando no olho do outro, é lidando com a dificuldade que o outro me traz, que eu vou descobrir um pouquinho mais dessa energia divina em mim e nele. Se eu não tiver o outro, vai ser muito difícil eu crescer. Porque viver sozinho, gente, é muito fácil, concorda? Tem a história de um monge que ele estava muito cansado da raiva que ele sentia, porque ele não conseguia nunca controlar a ira dele. E aí ele resolveu se afastar, né? Subiu o Himalaia e foi embora. Foi morar sozinho numa caverna lá no alto das montanhas. Ele ficou 30 anos nas montanhas. E ele se iluminou, foi considerado um santo. E as pessoas de vez em quando iam até lá, quando aqueles que conseguiam chegar até o lugar onde ele estava, iam até lá para pedir a bênção, para ouvir os ensinamentos dele. Mas na Índia, né, isso foi na Índia que aconteceu, existe uma festa que acontece a cada 4 anos, chamada Kumbh Mela. Nessa festa, é uma coisa muito indiana mesmo, muito louca, porque vem os santos, os gurus, os mestres, né, de todos os lugares da Índia, e eles se encontram nessa Kumbh Mela e ficam alguns dias ali, fazendo ali, como se fosse uma grande feira espiritual, tá? E esse mestre, né, esse ser iluminado, resolveu descer para participar da Kumbh Mela depois de 30 anos isolado. Só que quando ele chegou na Kumbh Mela, tinha milhares de pessoas, porque a Índia é um país de milhares, né? Lá tudo é muito. E tinha milhares de pessoas e a grande maioria não conhecia, ninguém sabia que ele era santo, né? E aí começaram, aquela multidão, aquele empurra-empurra, pisa no pé, incomoda, o cabelo dele estava desgrenhado, porque 30 anos sem cortar, né? Enroscava nas pessoas. Não demorou, gente, 15 minutos ali embaixo para que ele começasse a sentir de volta aquela ira que ele tinha deixado no pé da montanha 30 anos atrás. E aí ele se ajoelhou e pediu perdão a todos os mestres que estavam ali, dizendo: eu não sou um mestre de nada, eu sou apenas um fugitivo. Eu só consegui controlar minha ira porque eu parei de me relacionar, porque eu fui embora para a montanha. Então agora a vida me trouxe de volta e eu vou ter que começar do zero, aqui embaixo, convivendo, me relacionando, para aí sim eu aprender a controlar a minha ira. Então não adianta se isolar, não adianta dizer assim: eu não dou certo para relacionamento não, eu não combino com isso, eu vou embora. E vai estragando e vai destruindo tudo que está pelo caminho. Não adianta, você só vai aprender a amar amando, só vai aprender a ser feliz se relacionando. Não dá para fugir disso, né, gente? Nós somos um e um dia vamos ter que reconhecer essa unidade. Uma outra coisa que é muito comum nessa questão de tempestade e calmaria, que a gente falou semana passada, né, é as pessoas destruírem justamente aquilo que elas mais amam. Vocês já viram alguma situação assim? Em que a pessoa destrói, em que a pessoa agride aquele que ela mais ama, aquela pessoa que ela mais gostaria de preservar, é com quem ela é mais violenta, com quem ela é mais agressiva. E por que ela age daquela forma? Claro que existem N motivos para cada um, mas uma coisa meio geral é assim: às vezes a minha vida foi tão difícil que eu registrei a informação de que ninguém me ama e que eu não posso confiar em absolutamente ninguém, né? De que ninguém é confiável. E aí, na hora em que alguém começa a me tratar bem, na hora em que eu sinto que alguém está manifestando amor por mim, eu vou lá e destruo meio como um teste, sabe? Para saber, vamos ver se você me ama de verdade, eu te tratando dessa forma. Vamos ver se depois que eu estragar tudo, você vai continuar me querendo. E às vezes o outro não entende o que aconteceu e vai embora mesmo. E aí o que você faz? Confirma a tua crença de que ninguém te ama e que você não deve confiar em ninguém. Esse é um processo muito recorrente na vida, e que se alguma vez você fez isso ou está fazendo, presta atenção, não joga fora as coisas preciosas, cuida com carinho. Quando a gente tem alguma coisa, né, vamos supor, aqui ó, tem um controle aqui remoto, vamos imaginar que esse controle remoto fosse um objeto sagrado para mim, tá? Como cada um dentro da sua religião talvez tenha aí os seus símbolos sagrados, vamos imaginar que esse controle ele é sagrado.
Se ele é sagrado para mim, concordam que eu vou cuidar dele com o maior cuidado, com o maior carinho, e que se por acaso, por um descuido, né, eu derrubá-lo e ele quebrar, eu vou fazer o possível para repará-lo, eu vou tentar colar, eu vou ver o que dá para fazer, porque ele é sagrado para mim. Então, essa postura diante do sagrado é a postura que a gente precisa ter diante das pessoas da vida. O outro é sagrado para mim. Então, se eu pisei no tomate, eu tenho que tentar reparar a situação, eu tenho que pedir desculpas, eu tenho que reconhecer o quanto é importante para mim, né, esse aprendizado do amor. Aprender o amor, gente, é o maior desafio da nossa vida. A gente não ama nada. A gente ama muito mal amado. Às vezes a gente reclama que a gente é mal amado, mas na verdade a gente ama com um amor, né, de subcategoria. Por quê? Porque o amor verdadeiro é aquele amor que vê a luz no outro, que vê o sagrado no outro. É um amor que se entrega sem condições, sem cobrança. E a gente está tão longe de amar assim, a gente ainda ama exigindo muitas coisas, né? Bom, mas nosso papo hoje é sobre pedir desculpas, né? Sobre o que fazer depois da tempestade. Outra situação. A gente viu aí agora esse momento eleitoral tão polêmico, né? As pessoas divididas em dois polos tão opostos, né? E, na verdade, eu acho que tinham 3 polos ali, não 2, né? Tinham aqueles que gostavam do Bolsonaro, tinham aqueles que gostavam do Lula, do Haddad, e tinham aqueles que não gostavam nem de um nem de outro, mas estavam votando naqueles que eles, vamos dizer assim, odiavam menos, né? Então tudo isso gerou nas famílias, gerou nos grupos, né, de WhatsApp, gerou no Facebook um clima extremamente pesado, agressivo muitas vezes. As pessoas perderam a cabeça, começaram a usar palavras agressivas, esquecendo que a discussão deveria ser de ideias e não de sentimentos, não de pessoas. Eu posso não concordar com você, mas não desgostar de você. É completamente diferente, né? Até porque democracia é o respeito à opinião diferente do outro. Então, se eu me considero uma pessoa democrata, eu respeito aquilo que você pensa, mesmo que seja completamente oposto àquilo que eu acredito. Então, eu acho que nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos rever se em algum ponto dessa caminhada eleitoral nós passamos da conta no Facebook, nós usamos palavras agressivas num comentário em relação a alguém, né? Porque a gente não pode esquecer que aquilo que você está postando, né? Uma coisa é você postar defendendo o teu candidato, né? Dizendo que não gosta do outro. Outra é você postar agredindo os eleitores daquele candidato. Aí não é bacana. Então que a gente também possa resgatar as relações pós-eleições agora, né? Resgatar o respeito, resgatar a irmandade, porque nós somos um Brasil só e nós queremos que o Brasil dê certo, independente se alguém está feliz ou infeliz com quem ganhou, a gente quer que o Brasil dê certo. E para isso é preciso harmonia e paz. Como que nós vamos desejar, como que eu vou dizer que eu quero paz para o meu país se eu não consigo conviver em paz com o meu vizinho porque ele votou em outra pessoa? Como que eu quero que não haja tortura, como eu quero que não haja desrespeito, que não haja preconceito, se eu desrespeito, se eu agrido verbalmente as pessoas que têm opiniões diferentes da minha? Então, esse exercício de pós-tempestade, eu acho que ele também cabe para esse momento pós-eleitoral. Agora está baixando a poeira, vamos deixar baixar, vamos voltar lá na pessoa que a gente ofendeu, vamos pedir desculpa, olha, eu me alterei, fiquei tão inflamado, né, com as minhas ideias, com as minhas crenças, que de repente eu usei palavras que feriram você. E quantas famílias, gente, brigaram, se desfizeram, grupos de WhatsApp se desfizeram por conta de brigas eleitorais. Isso não é um exemplo de democracia, isso não é um exemplo de paz para a terra, né? Então, que a gente possa rever tudo isso, rever se precisamos pedir desculpas. E um outro ponto, às vezes a gente fala assim, eu me arrependo tanto de algo que eu fiz, mas já faz 20 anos e agora já passou, agora não tem mais como voltar nesse assunto e pedir desculpas. Tem sim. Se você se arrependeu, não importa se o erro foi ontem ou se o erro foi 20 anos atrás. Vá pedir a desculpa. Vá fazer esse movimento. Se a pessoa não está mais no seu convívio, né, até porque às vezes rompeu realmente,
manda e-mail, manda carta, sabe? Manda sinal de fumaça, faz qualquer coisa para que o outro possa ouvir de você. Eu errei, me desculpe. Talvez não seja mais possível reparar a relação pelos anos de afastamento, mas você terá reparado a tua atitude ao pedir perdão. E se o outro já partiu para o mundo espiritual e não está mais aqui entre nós, peça desculpas da mesma forma, porque o perdão ele alcança o outro aonde ele estiver, né? Então, mesmo que não dê mais tempo, no sentido de que o outro já partiu, você pode pedir as suas desculpas. Então, gente, ser tempestade ou ser calmaria, né? Tem pessoas que já nascem tempestuosas e outras nascem calmas, mas nós podemos mudar. Somos os responsáveis pelas nossas ações, mesmo que não consigamos controlar os sentimentos, e precisamos preservar as relações. Vamos combinar isso? Né? Que a partir de hoje é dia das bruxas, 31 de outubro, né? Que a partir de hoje, amanhã é dia de Todos os Santos. Se não me engano, acho que amanhã é o dia da ação de graças, né? Nos Estados Unidos, um dia super importante. Então, que a gente valorize mais, que a gente tenha essa humildade de não permitir que o nosso orgulho nos impeça de pedir perdão, que o nosso orgulho deixe as relações irem pelo ralo, que o nosso orgulho nos afaste daqueles que mais amamos, porque depois lá na frente a gente vai se arrepender e às vezes não dá tempo, né, de correr atrás. Então, que a gente vá hoje, se tem alguma coisa aí pendente na tua mente, se você está me ouvindo agora, pode ter certeza que você não está me ouvindo à toa. Tá? Se você conseguiu entrar aqui ao vivo para me acompanhar, isso aqui tem algum recadinho para você. Então pensa, tá? Como se eu estou falando isso, é porque eu também estou dando algum recadinho para mim. E vá atrás. Olha, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Primeiro no teu coração e depois indo em direção ao outro. Tá bom? E eu queria deixar aqui um convite para vocês, 2 convites. Primeiro, lembrar que toda terça-feira nós temos meditação aberta ao público, gente, gratuita, no Núcleo de Estudos e Desenvolvimento da Consciência, que fica na Rua 7 de Setembro, número 943, em Cruzeiro. Começa pontualmente às 20 horas. Se você chegar às 25, o portão vai estar fechado, tá? Então, é 20 horas a gente fecha o portão. E termina às 21 horas. É só chegar, tá aberto o convite a todo mundo. E o segundo convite é para o dia 10 de novembro, é um sábado. Eu vou estar em Taubaté, num espaço chamado Ponto de Luz Cristalina, com o workshop Quem Somos Nós. Esse workshop ele faz essa busca, né, de quem sou eu, qual é a minha verdadeira identidade, é um caminho espiritual de autoconhecimento, sem questão religiosa. Não tem vínculo com nenhuma religião, mas é um caminho espiritual do autoconhecimento. É um workshop bastante profundo para quem gosta de filosofar, refletir sobre a vida, né? Ele não tem fim lucrativo, é cobrada uma taxa de participação de R$20, que é o espaço que cobra para poder fazer a manutenção do espaço, tá? Mas você será muitíssimo bem-vindo. Só que tem que fazer a inscrição, porque o espaço não é muito grande, se não me engano lá cabe 70 pessoas, já tem uma boa parte reservada. Então, se você se interessar, dia 10 de novembro, manda mensagem para mim. Você pode mandar pelo Facebook, inbox, que eu te encaminho para a pessoa que faz as inscrições em Taubaté. Eu não tenho o número dela de cor agora, então manda para mim que eu te repasso. Ou no meu WhatsApp, 12 9 9757 8943. Repetindo, 12 9 9757 8943. Vou ficar muito feliz se eu puder ver algum de vocês aqui da rádio lá me acompanhando, tá bom? Muito obrigada, continuem mandando mensagens, é muito gostoso receber o retorno de vocês. Se quiserem dar ideias para os novos programas, também me ajuda muito, porque às vezes a gente fica sem ideia, o que eu vou falar hoje, né? Me manda a sua pergunta, me manda o seu conflito, o que está te incomodando, né? Eu prometo que eu não falo o teu nome no ar se você não quiser que eu fale, tá? A menos que você diga, pode dar um alô para mim, aí eu dou. Senão eu não falo o nome no ar, pode mandar, como essas 2 pessoas que me mandaram essa semana, eu não disse quem são, tá joia? Muito obrigada, que a gente seja calmaria, que a gente valorize o amor, que a gente não deixe embora as relações que já conquistamos, que a gente cuide das amizades. Você cuida das suas amizades? Qualquer hora eu vou bater um papo sobre amizade. Você valoriza, você cuida, você alimenta, é igual jardim, gente, tem que cuidar,
né? E na amizade tem que saber pedir desculpas e tem que saber perdoar tudo isso, não é? Então, fiquem com Deus, reverências e gratidão. Namastê, até quarta que vem, 13h45. Beijo!